Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar nossas videoaulas sobre farmácia e sobre laboratório, tá? Eu preparei uma videoaula hoje sobre os conceitos introdutórios dentro de uma farmácia. São assuntos que a gente já viu em sala, mas eu procurei fazer a primeira aula sobre esses conceitos para quê? Para quem está iniciando o curso agora, já começar a ter a base, né, de alguma coisa sobre os conceitos de farmácia, e já quem já está no decorrer do curso para relembrar um pouco isso, porque lembra que eu falei para vocês, são coisas que vocês têm que sair daqui com isso na cabeça, né, com esses conceitos de farmácia. Eu peço que vocês peguem caderno e caneta e vão anotando esses conceitos, fiquem com eles anotados, porque quando a gente voltar vai ser muito importante para usar em sala. E ao final, né, da nossa videoaula, tem uns exercícios que eu vou mandar para vocês e espero que vocês respondam para a gente corrigir na semana que vem e já assistir a segunda videoaula, beleza? Então vamos lá. A primeira palavra aqui, o primeiro conceito é farmacologia. É a ciência que estuda como as substâncias químicas interagem no sistema biológico. É como o medicamento faz efeito no nosso organismo, né? Como eles interagem com o nosso organismo. Vai ter uma reação? Vai dar uma interação medicamentosa? Drogaria é a dispensação e comércio de drogas, medicamentos e correlatos em sua embalagem original. Drogaria, eu vou ler o conceito de farmácia para mim explicar um pouco para vocês. Farmácia é o estabelecimento que dispensa especialidade farmacêutica e manipula medicamentos. Então a gente tem essa grande diferença entre farmácia e drogaria. A gente está acostumado a chamar todos os estabelecimentos que vendem medicamento de farmácia, e realmente não é assim. Por exemplo, aqui na esquina a gente tem a Drogaria São Paulo, a gente fala Farmácia São Paulo, mas na verdade é Drogaria São Paulo, por quê? Eles apenas dispensam medicamentos e correlatos. Então é só dispensação do medicamento. Eles não produzem, diferente de uma farmácia de manipulação, onde eles manipulam e dispensam medicamentos. Prestando atenção que manipular os medicamentos na farmácia de manipulação são apenas medicamentos com prescrição médica. Não é nada manipulado sem prescrição médica, tá? Tem lá shampoo, creme, que esses já ficam expostos lá que você pode comprar. Mas o que você tem que ter prescrição para chegar lá para ser manipulado são os medicamentos, tá? Essa é a diferença, então. Farmácia manipula e dispensa. Drogaria apenas dispensa medicamentos e correlatos. Farmácia hospitalar é a unidade de assistência técnica dirigida por um farmacêutico que integra a atividade do hospital. É uma farmácia onde dispensa medicamentos apenas para os pacientes que estão dentro do hospital. Por exemplo, tem a farmácia do postão, que ali funciona dessa maneira. A pessoa passa no médico, né, no UPA ou no próprio postão, e o médico faz a prescrição. Esse medicamento, a pessoa pode ir buscar no postão e ver se tem lá. Se vocês chegarem lá no postão e repararem nos medicamentos que estão dispensados lá, são apenas medicamentos genéricos. Não tem medicamento de referência lá. Daqui a pouco a gente vai falar sobre genéricos de novo. Então, o que acontece? Os medicamentos lá não tem embalagem, né? São só os blisters. Já vem tudo separadinho já, porque as prescrições médicas das unidades de saúde pública, ela não vai variar muito. Para pelo menos a pessoa, se ela precisar buscar esse remédio no postão, ela vai ter uma chance muito maior de encontrar lá, tá? Fármaco. Substância química que contém em sua fórmula um único sal. Medicamento. Substâncias químicas que promovem a ação curativa, preventiva e paliativa. Quer dizer o quê? Curativa, preventiva e paliativa. Ou eles são medicamentos que tratam a doença, curam a doença ou previnem as doenças. Por exemplo, medicamento que trata a doença, medicamento de uso contínuo, né? Para hipertensão ou medicamento para controle de diabetes. Eles são medicamentos que tratam a doença, né? A pessoa tem que tomar os medicamentos todos os dias, no mesmo horário, né? Sendo regularzinho, certinho, para ter o controle da sua patologia, o controle da sua doença. Preventiva, medicamentos que previnem a doença, né?
por exemplo, a vacina da H1N1, né, da influenza e da gripe. Elas previnem a doença, então são as vacinas, né? Não é depois que a pessoa já está doente, é antes da pessoa ficar doente, ter essa prevenção para que a pessoa não fique doente. E curativos são medicamentos que curam, por exemplo, os antibióticos e os anti-inflamatórios. Claro que é através de uma terapêutica, né? Ele vai curar através de um tratamento, mas ele elimina, ele tira essa doença, a pessoa toma esse medicamento, faz essa terapêutica, esse tratamento e não vai ter mais, tá? Então essa é a parte do medicamento: cura, previne e controla. Medicamento simples é o medicamento que contém sua fórmula um único sal. Medicamento composto é aquele que contém em sua fórmula 2 ou mais sais. Excipiente ou veículo, substância que não possui ação terapêutica e tem como função dar forma e volume ao medicamento. Então, por exemplo, um comprimido, ele tem o princípio ativo, só que ele precisa ter o formato do comprimido. O princípio ativo dele, às vezes, é uma parte muito pequena. E aí, para a gente conseguir moldar um comprimido para ser sua forma farmacêutica, para ele chegar no paciente, eu preciso adicionar um excipiente, por exemplo, talco. E eu coloco o talco, ele não tem efeito nenhum sobre o medicamento e sobre o organismo do paciente, apenas vai dar forma para a gente conseguir prensar o comprimido e dispensar, né? Seria a sua forma farmacêutica do comprimido. Existem outros tipos de excipientes também. Correlato. São aparelhos que estão ligados à defesa e proteção da saúde. Correlato, a gente já conversou sobre os correlatos: aparelho de ferir pressão, fazer controle de glicemia, até a balança seria um correlato, porque se ela trouxer um benefício à saúde, é um correlato. Lembrando que os correlatos nós não vamos encontrar em farmácia e manipulação, vamos encontrar correlatos nas drogarias, né? Se você entrar na drogaria hoje e começar a reparar, você vai ver que existem muitos correlatos nas drogarias. Medicamentos homeopáticos. É fornecido ao paciente doses pequenas dos agentes que produzem os mesmos sintomas em pessoas saudáveis, quando expostas em quantidade maior. Então a homeopatia, o fundamento dela é semelhante, cura semelhante. Eu não sei se vocês acreditam que, por exemplo, o que te traz a doença pode te trazer a cura, né? Se a gente pensar, por exemplo, no medicamento soro antiofídico, a picada de cobra, ele é produzido com o próprio veneno da cobra. Então, por exemplo, semelhante cura o semelhante. O veneno que te deixou doente é o que vai te trazer a cura. Isso é o fundamento do medicamento homeopático. Medicamento fitoterápico. Prevenção e tratamento de doenças utilizando plantas medicinais. Existe uma gama gigantesca de medicamentos fitoterápicos, tá? O problema do medicamento fitoterápico é o que acontece. As pessoas, alguns medicamentos fitoterápicos, as pessoas já estão acostumadas a usar. Por exemplo, o boldo, né? Alguns que têm um efeito que elas já sabem mais ou menos a quantidade que é utilizada para fazer um chá. Então, mas o problema é quando há um medicamento novo. Eu ouvi falar que o chá de tal planta faz bem para tal doença. Quanto dessa planta? Como que vai ser feito? Vai fazer um chá, né? Vai comer a folha? Enfim, a gente tem que tomar cuidado com essa parte de medicamentos fitoterápicos. Só utilizar o que já foi feito em estudo e você sabe a quantidade correta. Porque da mesma maneira que esse medicamento pode te trazer um benefício, ele pode te intoxicar e pode levar até a morte. Então aqui a gente entra nessa parte que a gente já viu, né? Os alunos mais antigos já viram, os novos vão ver ainda, mas vamos deixar eles habituados com isso, que é os medicamentos referência, genérico e o similar. Eu vou ler os três para vocês, depois vou mostrar um pouco as embalagens e vocês vão já começar a saber diferenciar algumas coisas. Medicamento de referência: medicamentos que possuem nome comercial, bem como laboratório que detém a patente pela fórmula e direito de explorá-lo por 20 anos, sob sistema de exclusividade. Então é um medicamento que o laboratório lá lança, ele teve que pagar laboratórios, pesquisas, testes, fazer uma infinidade, às vezes leva anos para se produzir um medicamento de referência. Quando ele produz, vai lançar o medicamento no mercado
ele tem um tempo de patente, ou seja, um tempo que só ele vai poder produzir esse tipo de medicamento, né? Ele vai ter um nome fantasia, né? O nome do medicamento e embaixo o nome do seu princípio ativo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como vai vir identificado na caixinha. Medicamento genérico, produzido após renúncia ou expiração da proteção da patente. Possui segurança idêntica ao do medicamento de referência, porém não possui nome fantasia. Vem apenas o nome do princípio ativo na embalagem do medicamento genérico. Tá? Medicamento similar é um medicamento autorizado a ser produzido após a expiração do prazo de patente de fabricação do medicamento de referência. Porém, diferente do medicamento genérico de referência, não passa por teste de biodisponibilidade e bioequivalência. O que são esses testes? Esses testes de biodisponibilidade e bioequivalência, ele vai mostrar como o medicamento vai fazer efeito no organismo, o tempo, né, e sua eficácia. O medicamento genérico, ele passa por esses testes também. Se o teste de biodisponibilidade e bioequivalência do medicamento genérico não for idêntico ao medicamento de referência, ele não pode ser lançado no mercado. Ou seja, o medicamento genérico e o de referência são exatamente iguais, diferente do medicamento similar, que em sua fórmula, às vezes ele não passa por teste de biodisponibilidade e bioequivalência, então em sua fórmula o medicamento pode não ter o mesmo efeito do medicamento de referência. Olha lá, medicamento de referência. O laboratório desenvolve, tem direito de patente, não há genérico, pelo prazo de vigência da patente, não existe o genérico, possui nome comercial. Olha aqui, ó, Plasil, né? Esse aqui, Plasil, é o nome de referência dele. Cloridrato de metoclopramida. Esse aqui é o nome do princípio ativo dele. Então ele tem aqui o nome fantasia, nome do princípio ativo, vem com a faixa venda sob prescrição médica, né? Essa faixa vermelha aqui, e o nome do laboratório. Então, esse aqui seria o medicamento de referência, ou seja, aquele medicamento que tem um valor mais elevado. Medicamento genérico. São intercambiáveis, têm a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem. Está aqui o medicamento genérico. Olha aqui, ó, bromoprida, nome apenas do princípio ativo. Identifica o medicamento genérico através dessa faixa amarela com esse G bem grande aqui, escrito medicamento genérico. Também ele é vendido apenas sobre prescrição médica. E vem agora o medicamento de referência. Os similares, desculpa. Não são medicamentos intercambiáveis. Tem mesma substância ativa. Fabricado por outros laboratórios mediante a royalties. Nem sempre tem a dosagem em forma iguais ao de referência. Então a dosagem nem sempre é igual e a forma farmacêutica nem sempre é igual também. E nem a sua eficácia. Então os medicamentos similares eles têm um valor um pouco menor que o de referência, porém o seu efeito não é garantido, tá? Como se fosse, por exemplo, um genérico. E agora a gente entra aqui em vias de administração de medicamentos. O que é a administração? O que significa administração de medicamentos? Administrar é fazer com que o paciente tome o medicamento. As vias de administração são os locais por onde ele pode tomar esse medicamento. As vias de administração são, então, os locais de absorção do medicamento. Tá? Então, existem várias, mas para a gente vai ver as formas farmacêuticas que sugerem a via de administração. Existem medicamentos que têm mais de uma via de administração. Tem medicamentos que têm apenas uma via de administração. O que exige? Alta responsabilidade. O que exige de quem? De quem está fazendo essa administração dos medicamentos. O que exige? Alta responsabilidade. Conhecimentos em farmacologia e terapia. Conhecimento das ações farmacológicas. E conhecimento dos efeitos colaterais. Por isso que eu falo, alunos, quando vocês entrarem trabalhar dentro de uma drogaria, não só chegar lá e trabalhar. A hora que você estiver num tempo ocioso, a hora que você estiver sem fazer nada, procurar saber sobre o medicamento. Pelo menos aqueles que saem mais dentro da farmácia, da drogaria. Procurar saber
qual é o efeito, como que toma, se existe outra via outra forma farmacêutica, né? Se existe outra maneira de tomar ele, efeito colateral mais conhecido, entendeu? A posologia dele é importante, a posologia é a maneira que a pessoa vai tomar. Então tudo isso aí é bom vocês conhecerem, principalmente os medicamentos que têm mais saídas, mais giro, tá? Vocês já vão, quando vocês começarem a trabalhar na farmácia, vocês já vão adquirir esse conhecimento de quais saem mais. Tá? Como escolher? Depende do quadro da doença, depende da idade, depende das propriedades físico-químicas e depende da forma farmacêutica disponível. Então depende do quadro da doença, depende de como a doença já evoluiu, né? Um antibiótico tem comprimido, tem gota e tem injetável. O quadro da doença que vai avaliar como que você vai tomar esse antibiótico. Idade. Para criança é uma maneira diferente de tomar o medicamento mais de um adulto, ou de um idoso, ou de uma pessoa que está acamada. Então vai depender aqui, ó, das condições físicas também, físico-químicas, né? A pessoa está acamada, ela está consciente. E uma pessoa inconsciente, como eu faço a administração de medicamento nela? Por exemplo, se não tem medicamento injetável, como que a gente vai fazer? E depende da forma farmacêutica disponível. Depende de como o medicamento está. Às vezes ele é só injetável, só tem como fazer injetável. Às vezes ele é só comprimido, só tem como fazer em comprimido, certo? Então aqui as linhas de administração. Ela é classificada em dois tipos de administração. Medicamento de ação local. Não passa pela corrente sanguínea. Pensa aí, quais são os medicamentos de ação local que não passa pela corrente sanguínea? Então você tem que perceber que o medicamento não passa pela corrente sanguínea. Onde que ele é administrado? Medicamento de ação sistêmica passa pela corrente sanguínea. Então como que ele é administrado? A gente vai ver mais para frente que tem vários, tem muitos deles. Então vamos lá. Via de administração. Marquem isso, é muito importante para vocês agora começarem já a mudar a maneira que vocês vão falar em relação aos medicamentos. Via enteral. Via enteral. São medicamentos orais, sublinguais, vaginais. Enfim, tem mais exemplos. Vocês podem pesquisar e procurar vias enterais. Via parenteral. Parenteral. São medicamentos injetáveis. Quando a gente escuta essa palavra parenteral, a gente já lembra de medicamentos injetáveis. E aí existem as subclasses e as suas abreviações, ó. Intradérmica, IM. Subcutânea, SC. Intravenosa, IV. Intraarterial, IA. Então, quando é parenteral é medicamento injetável, e existem essas subclasses aqui, que são as maneiras, os locais de administração, de aplicação desses medicamentos. E por último aqui, a via tópica, não, que são as outras vias do nosso corpo para ter absorção do medicamento. Ocular, auricular, nasal, cutânea ou tópica. Então, olho, ocular, auricular no ouvido, nasal pelo nariz, cutânea pela pele. Aqui alguns exemplos, né, ó, de via de administração enteral, oral, sublingual, vaginal, ó. Gotas, comprimido, drágeas, pomadas vaginais e intravaginais. Parenteral, que são os injetáveis, ó. Aqui a gente está vendo uma insulina, aqui a gente está vendo uma intravenosa, aqui também, tá? Tem a intramuscular que não está aparecendo aqui. Então, intradérmica, subcutânea, intravenosa e intraarterial. Tópica. Olha lá, ó. Olho, uma pomada, nariz, ouvido. Essas são as vias de administração tópicas. E tem outras vias de administração também. Pulmonar ou nebulização. A nebulização, lembra que eu falei sobre as terminologias que a gente começa a mudar a maneira que a gente vai falar com as pessoas. Nebulização é a inalação, né? A gente costuma falar nebulização. Algumas farmácias, algumas drogarias de Origens ainda fazem
deixa o paciente fazer a nebulização. Existem algumas que fazem ainda, as outras não. Forma farmacêutica. Agora a gente vai começar a falar sobre as formas farmacêuticas. O que são as formas farmacêuticas? São as maneiras que se constrói os medicamentos. Ou seja, a maneira que o medicamento sai da indústria e chega até o paciente. Como que ela chega? Pomada, comprimido, draja, óvulos, elixir. Então uma gama gigantesca de formas farmacêuticas. Eu vou mostrar a maioria delas aqui para vocês e aí depois nos exercícios já tem algumas questões que está falando sobre as formas farmacêuticas. Então vamos lá. Adesivos, emplastos, sistemas transdérmicos de liberação. Aqui tem o desenho de uma imagem de um aqui, que seria para a pessoa parar de fumar. Existem, por exemplo, para tirar dor muscular. Alguns são anticoncepcionais, tá? Então é um adesivo que você coloca na pele e ele tem a liberação do princípio ativo. Sólidos, pós, cápsulas, comprimidos, pastilhas, draja, pílulas, supositório e óvulos. Depois a gente vai fazer uma pesquisa mais a fundo sobre cada um desses aí. Cápsulas, comprimidos, pastilhas, draja, supositórios e óvulos. Comprimidos, né? Então aquele que é prensado, como faz o cálculo lá que eu expliquei para vocês lá. Pastilhas, para garganta. Essas pastilhas sempre são associadas a sabores, né? Então, contra tosse, irritação na garganta e faringe. Então, são para melhorar sintomas de tosse. Vocês podem ver que o medicamento aqui, ele tem mais de uma forma farmacêutica, enfim. Drajas, é aquele comprimido que ele tem um revestimento por cima, né? Que parece uma balinha. Essas são as drajas. Pílulas. A gente pode ver aqui que eles colocaram um exemplo aqui, a pílula anticoncepcional. No seu blister, na sua embalagem, no seu próprio blister, já tem como a explicação de como a pessoa tomar e os dias certinho, para ela não se perder, né, nessa parte, na hora de tomar esse medicamento. Então, acabou a cartelinha, né, acabou o blister, acabou o ciclo do medicamento. Supositórios. Os supositórios, lá atrás eu tinha falado, né? Alguns são laxantes naturais, né? Os supositórios de glicerina, outros são para medicamentos também. Os supositórios, eles são adotados quando o paciente, por exemplo, ele está inconsciente, está em coma, né? Está acamado em coma, ele não tem como fazer via oral, às vezes o medicamento não tem via intravenosa, então é feito através de supositório a medicação nesses pacientes, quando ele está acamado e inconsciente. Tem os óvulos também, né? Pomadas semissólidas, que faz parte das formas farmacêuticas semissólidas, pomadas. Lembrando que as pomadas que são os medicamentos, a maioria dos medicamentos de ação local, que é onde você passa a pomada no local e ela traz esse benefício sem passar pela corrente sanguínea. Creme, né? Aqui a gente está mostrando o Bepantol aqui, esse medicamento é muito utilizado com o pessoal aí que faz tatuagem aí, porque ele hidrata a pele e ele não deixa inflamar, né? Ele é um medicamento muito bom. E alguns cremes também da parte de cosmetologia também. Pasta d'água, essa aqui, a pasta d'água é utilizada, por exemplo, quando há muita queimadura do sol, né? Passa essa pasta d'água, ela alivia a dor e ajuda a melhorar bem rápido, né? Quando a pessoa vai na praia, queima muito e não passa protetor. Diclofenac, né? Torção, tá machucado, doeu lá, passar diclofenac, dores, entorses e contusões. Vai melhorar bem. Medicamento também de ação local. Ele já é em forma de gel. Outro exemplo, o Vic Vaporub. Se você vê a forma dele, é diferente de uma pomada, né? É uma forma mais de gel. Soluções líquidas, aquosa e oleosa.
Os xaropes, por exemplo, é uma solução mais oleosa, mais densa, né? E existem os medicamentos líquidos também, por exemplo, dipirona, que é um medicamento de ação, né, solução líquida e aquosa, ela é mais rala, mais fina. Então, esses são os dois tipos que diferenciam. Xaropes, também, um xarope genérico, expectoração e tosse. Os xaropes a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando você está em uma drogaria, na hora de você dispensar, procurar saber se a pessoa, por exemplo, é diabética ou não, porque a base do xarope ele tem bastante açúcar, então tem que tomar cuidado com isso. Claro que existe no mercado os xaropes que não contêm açúcar, que é indicado para as pessoas que têm diabetes. Elixir. Aqui tem alguns tipos de elixires também, os que eu não estou falando, não estou dando a explicação, é que geralmente eles vão estar lá no nosso questionário depois para vocês pesquisarem, tá? O elixir, solução com alguma porcentagem de álcool. Então a gente já sabe que, por exemplo, criança não pode utilizar muito elixir, porque alguma porcentagem de álcool existe nesse medicamento. Colutórios, também, vocês estão vendo as imagens dos colutórios aqui. Lá no final eu vou querer saber também com vocês para que serve. Tintura, solução hidroalcoólica. Quando a gente fala sobre uma tintura, que é uma solução hidroalcoólica, hidro quer dizer água e alcoólica, álcool. Então são tinturas, quem usa mais a tintura, por exemplo, são aqueles florais, né, que são tinturas diluídas e é utilizado gotinhas para alguns tipos de patologias. Emulsão, né, é aquele que parece ele tem um aspecto bem viscoso, parece um leite, um pouco mais viscoso, e alguns têm esse Scott aqui, ele abre o apetite, ele fortalece, né? Geralmente é utilizado em crianças. Esse aqui, ele serve para prisão de ventre, então é para a pessoa tomar um copinho que já vem com a capinha medida aqui e melhora bem as patologias. A sua fórmula, então, sua fórmula farmacêutica é um pouco viscosa, como se fosse um leite. Loções geralmente é utilizada na cosmetologia através de repelente, protetor solar, creme hidratante. Essa é a forma dele. Aerosóis, de espirrar. A maioria dos aerosóis são, por exemplo, esse aqui tênis pé para chulé, né? O gelol e o biofenac, que são para contusões. Esses aqui são as bombinhas, né? Então é um aerosol, na hora que a pessoa aperta, solta um vapor, como se fosse um vapor do medicamento. E o spray, né? Que tem aquele de própoli, tem, enfim, uma variedade de tipos de spray que cada um traz um benefício à saúde. Se vocês observarem, algumas formas farmacêuticas, tipo spray, aerosol, eles são medicamentos de venda livre, são medicamentos que não necessitam prescrição médica, apenas alguns, mas a grande maioria são aqueles medicamentos de prateleira, certo? Então tá aí, são todas as formas farmacêuticas que a gente falou, sobre os medicamentos genéricos e sobre alguns conceitos na farmácia. Agora ao final, né, junto com a videoaula, vai ser mandado os exercícios 10 questões. Eu queria que vocês pegassem essas 10 questões e fizessem, né, revendo a aula ou só tentando lembrar e respondessem, que na próxima semana vamos fazer a correção antes da videoaula, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer essa correção através da live, que eu acho bem melhor a gente fazer a correção na live um dia antes da próxima videoaula ser lançada, porque lançou a próxima videoaula, já vem mais 10 exercícios. O meu número lá do celular está disponível, qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem, que eu estou lá e vou responder vocês assim que eu ver a mensagem. Beleza, gente? Boa aula e façam os exercícios aí, e em breve a gente vai estar junto aqui já na sala de aula, na nossa sala aqui, para fazer as nossas aulas semanais, beleza? Um abraço e até mais.